espero te encontrar bem nesse dia. Gostaria muito que você deixasse aí nos comentários de onde você está falando e que horário você está vendo esse vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara, esse canal é Entre Linhas e Consciência, o canal que foi desenvolvido para que a gente possa criar uma conexão mais verdadeira e se aproximar um pouco mais de Deus. Eu espero que você já conheça, já tenha visto os outros vídeos, mas caso não, dá uma olhadinha. A gente tem outros vídeos aqui no canal de mensagens lindas do livro que a gente está lendo aqui, que é de Jesus para você, luz e consolação. Então vamos lá, sem delongas. Hoje a gente vai ler o capítulo 20, Sabedoria e Conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Consultando o Aurélio, século 21, encontramos os seguintes conceitos de sabedoria e de conhecimento. Sabedoria, grande conhecimento, erudição, saber, ciência, qualidade de sábio, prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas, razão, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas, e etc. Conhecimento. Ato ou efeito de conhecer. Ideia, noção, informação, notícia, ciência, prática da vida, experiência, discernimento, critério e apreciação. Do exposto, percebe-se alguns pontos em comum entre sabedoria e conhecimento. No entanto, existem outros que fazem a diferença e caracterizam a verdadeira sabedoria. Destacamos prudência, moderação, temperança, sensatez, reflexão, conhecimento justo das coisas, razão, conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Essas diferenças nos conduzem à conclusão de que nem sempre ter profundos conhecimentos é ter sabedoria. São muitos os que se imaginam donos da verdade por serem dotados de invejável cabedal de conhecimento, mas continuam de corações vazios de virtudes. Estes imprudentes transformam o conhecimento em instrumento de promoção pessoal, sem efeito positivo na sua autotransformação. Sem dúvida, todo conhecimento é importante, entretanto, há um que é essencial e que por isso deveria anteceder a qualquer outro, o autoconhecimento, porque através dele acontece a reforma íntima. Inútil será reconhecermos os efeitos destruidores do egoísmo se não nos tornarmos mais caridosos com os nossos semelhantes e desprendidos em relação ao que possuímos. Insignificante será conhecermos o poder nocivo do orgulho se não nos tornarmos mais humildes, se continuarmos firmes no propósito dominador e na tirania. Contraditório será termos ciência da ação comprometedora da maledicência, se continuarmos a transformar nosso verbo em dardo peçonhento, gerando intriga e sofrimento. Pouco valor terá o exercício do autoconhecimento, identificando os vícios e as fraquezas que obstaculizam a nossa evolução e a conquista da tão almejada felicidade, se não envidarmos esforços no sentido de eliminá-los de dentro de nós. O homem sábio compreende que para atingir o topo de uma montanha é necessário se submeter ao perigo e ao trabalho da escalação. Da mesma forma, ele compreende que evoluir é submeter-se aos desafios que lhe apresentam no processo evolutivo. Há uma parábola budista que ilustra muito bem essa paradoxal atitude dos seres humanos. Um homem estava fervendo mel e recebeu a inesperada visita de um amigo. Ofereceu-lhe mel e o visitante aceitou. Mas como o mel estivesse muito quente, tentou esfriá-lo com um abanador, sem, no entanto, retirá-lo do fogo. Essa atitude é idêntica à dos indivíduos que anseiam pela perfeição espiritual sem se libertarem do fogo destruidor dos vícios. Há dos que conhecem a verdade libertadora e, no entanto, continuam escravizados às ilusões. Algumas vezes demonstram boa vontade, mas não se esforçam para alcançar o bom resultado. Desejam viver o presente com a mente escravizada do passado. A vida nos ensina que a sabedoria somente vem em função do conhecimento, quando este nos transforma, tornando-nos melhores e identificados com os princípios éticos e morais que regem o universo. O homem que conhece a verdade e através dela se torna mais prudente, mais sensato ou mais justo, é um sábio e somente então poderá afirmar: eu conheci a verdade e a verdade me libertou.
Então, a gente tem aqui uma mensagem que traz uma reflexão muito profunda, de que não basta só a gente adquirir conhecimento. É muito importante que, através do conhecimento que a gente adquire, a gente busque desenvolver a sabedoria. Porque, às vezes, a gente, por não conhecer muitas coisas, por não ter desenvolvido ainda a capacidade, a habilidade de interpretar os textos, de interpretar situações, de reconhecer ali o caráter das pessoas, né? A gente se deixa iludir muitas vezes por alguém que tem esse domínio, que desenvolveu essa habilidade, a habilidade da oratória, fala muito bem, professa muitas ideias e muitas reflexões, mas muitas vezes no dia a dia aquela pessoa ela não está trabalhando verdadeiramente nela os princípios que ela está ali falando. E a gente vê muitos exemplos no nosso dia a dia, grandes líderes de todas as religiões, que acabam caindo nos arredais dos seus próprios pendores. E por que isso acontece? Porque não entendeu a necessidade de buscar dentro de si o que precisa ser melhorado, junto com aquele conhecimento que está absorvendo. E aí acaba se exaltando na sua vaidade, no seu orgulho de saber, de ter conhecimento, e acaba fechando os olhos para as suas necessidades de transformação real. Então, através do autoconhecimento, que é a ferramenta que o autor ele usa para nos ajudar a entender como é esse processo de desenvolvimento, né? Então, através do autoconhecimento, é que a gente vai conseguir olhar para dentro de si e perceber ainda quais são os nossos pendores que mais precisam ser trabalhados, para que a gente não derrape no limo dos nossos próprios defeitos. Então, todos nós somos recheados de orgulho, de vaidade, de inveja, de ira, de ganância, de ambição. Então, todos esses sentimentos, todos esses traços em amplitude, em demasia, né, acaba prejudicando não só a nós, como todos ao nosso redor. Então, o nosso maior desafio é identificar, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade de aceitar que a gente também tem esses defeitos, que quando alguém fala assim, ah, mas você também tem inveja. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu, graças a Deus, eu fico feliz com as conquistas das pessoas. Mas muitas vezes a gente vê o que o outro conquista, a gente fica triste por não ter conseguido. A gente acha que a gente poderia ter conseguido também. E isso é inveja. Isso é inveja que a gente dá outros rótulos. Porque se aquela pessoa conseguiu, ela conseguiu por mérito dela, não importa. E se ela usou de má fé para conseguir, a vida está aí para dar as idas e as voltas. Mas se a gente, por nossa vez também, não alcançou certos objetivos que a gente queria, ou foi por falta de esforço, ou por falta de oportunidade, ou porque ainda não é o momento das coisas acontecerem, porque tudo tem uma explicação plausível. A gente muitas vezes não entende nesse momento, se revolta e critica, e o mundo é culpado, mas existe uma razão no obscuro das situações que explica tudo, que muitas vezes a gente não vê. Então, não adianta a gente ficar se revoltando com essas coisas, não adianta a gente ficar perdido ainda na arrogância e na soberba que a gente tem, com poucas coisas que a gente consegue, como, por exemplo, o conhecimento, né, que é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. Então, não cabe a gente se achar melhor do que ninguém, porque a gente conseguiu ter a oportunidade de estudar mais, de se dedicar à leitura, de se dedicar, porque às vezes a nossa vida ela é tão difícil que não dá nem condição da gente parar para sentar e ler um livro. Às vezes a pessoa tem que trabalhar muito, às vezes ali a alimentação é muito escassa, e a pessoa com fome é até difícil de compreender as coisas. Então a gente tem que entender que tudo tem seu tempo,
cada pessoa tem uma oportunidade diferente e, mediante o aproveitamento daquela oportunidade, ela vai entregar ou não performance naquilo que ela está fazendo, né? Mas a gente também não pode achar que por a gente conseguir, a gente já tem um avanço, uma evolução, um progresso na frente dos outros. A gente precisa trabalhar nossa humildade, porque muito será cobrado a quem muito recebeu. Então, se nessa vida você teve a oportunidade de estudar, de se dedicar a algo que você gosta, você tem uma inteligência que te promove a oportunidade de aprender mais rápido, então, que você compartilhe esse saber, que você tenha paciência de ensinar, porque eu vejo pessoas que aprendem, que não sabiam, queriam aprender, aprenderam, tiveram a oportunidade de ter alguém que ensinasse, e hoje, quando precisa ensinar, não tem paciência de ensinar. Fala uma vez só, vou falar uma vez só e não vou repetir. Então, a gente tem que entender que, na medida que a gente precisa, o outro também precisa, na medida que a gente aprende, a gente precisa ensinar, e muito mais do que isso, muito mais do que o que a gente aprende, é a gente colocar em prática diariamente na nossa vida, não só na vida dos outros. Não só a gente ouvir um texto e dizer assim, fulano deveria estar aqui ouvindo isso. Não, é a gente parar para entender que realmente seria bom se fulano tivesse ouvido, mas deixa eu ver aqui também na minha vida onde é que eu preciso melhorar. Deixa eu ver aqui também, ó, isso aí realmente eu fico um pouco chateada com essas coisas mesmo, quando eu vejo pessoas que não merecem conseguindo as coisas e eu com tanta dificuldade na vida, realmente eu fico um pouco chateada. Deixa eu trabalhar isso aqui em mim. Ó, realmente eu me acho, porque eu conquistei bens, eu conquistei poder, eu conquistei status, eu conquistei uma inteligência, né, um saber, então uma faculdade, um diploma, então realmente eu me acho. E trabalhar um pouco isso, né, porque a gente tem que ter orgulho de si, claro, são conquistas, a gente sabe as coisas, as dificuldades que a gente passa, mas que isso não ultrapasse os limites, né? E que a gente tenha a humildade de reconhecer em nós a nossa necessidade de crescimento contínuo, que a gente busque sim o autoconhecimento, que a gente busque sim, através do autoconhecimento, a reforma íntima, trabalhar ali aqueles pontos que a gente mais precisa trabalhar, para que a gente alcance ainda aqui na Terra o nosso objetivo, que é sair melhor do que a gente entrou. Então, eu espero que essa mensagem tenha chegado aí até você, que você possa fazer uma análise íntima do que está precisando melhorar. Eu desejo que você tenha um dia de paz, de melhora, de conquistas, de ressignificação, que Deus possa estar ao seu lado todo o dia, por todo o tempo da sua vida, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.